Olá, você que se liga na Cidade em Dia, voltamos ao nosso estúdio de podcasts aqui do Grupo Catarinense de Rádios, onde, vez por outra, recebemos nossas visitas e daqui geramos conteúdos também. Como esta nova edição do Cidade Entrevista, que tem a satisfação de receber um grande convidado que está aqui na região por ocasião de um importante evento, que é este evento destinado à primeira infância que ocorre em Forquilinha e que tem anualmente como motivadora, como razão de provocação desse debate, é a memória da doutora Zilda Arnes e a sua grande trajetória. Eis que nessa edição está presente entre nós, e não poderia faltar aqui o convite, que foi aceito para a nossa felicidade, do seu filho, que vem participar da programação, trazendo também a sua trajetória, o seu conhecimento e a sua experiência. Uma satisfação tê-lo conosco aqui na Rádio Cidade em Dia, doutor Nelson Arnes Neumann. Boa tarde. Muito obrigado, é uma grande alegria estar por aqui. E Criciúma, Forquilinha, é uma terra que a gente gosta muito, até porque o tio Bertoldo, o tio Mac, a mãe sempre passavam por aqui. Então, mas o senhor não nasceu aqui, né? Não, eu já nasci em Curitiba. Em Curitiba, na vida da sua mãe já em Curitiba, né? Uhum. Mas a sua mãe falava muito de Forquilinha, né, doutor? Ah, sim, todo ano a gente vinha e a gente brincava que visitava mais os tios aqui para esse lado do que os que moravam em Curitiba. Bom, chover no molhado, mas é necessário falar o que a sua mãe significou para nós. Nós temos aqui um tremendo respeito pela memória da sua mãe e, particularmente, sempre fui muito fã da trajetória da sua mãe. Qual é o legado de Zilda Arnes? Para quem é filho e olha para tudo que a sua mãe construiu, né, tão fantástico que foi, como é que o senhor, enquanto filho, define o legado da sua mãe? Olha, são tantas coisas que é até difícil saber por onde começar. Mas a gente via, né, a questão da persistência, né, o uso da ciência e acreditar nas pessoas. Então, eu lembro sempre que ela falava, logo que se formou, foi trabalhar no Hospital César Perneta, hoje o conhecido Pequeno Príncipe, e ela dizia, as mães acabam vindo para cá por doenças simples, que quando a gente explica, elas conseguem manejar dentro de casa, e às vezes de uma maneira até mais fácil, né, do que um médico com seus inúmeros afazeres, com não tanto tempo para resolver. E acreditando na mãe, falou, olha, então como é que eu posso empoderar cada mãe, cada pai para cuidar dos seus filhos? A sua mãe sempre teve esse viés, desde sempre que o senhor tem consciência da relação com a sua mãe, ela sempre teve essa preocupação com o outro, não? Ela conta sempre que com a Oma Helena, em Forquilinha, que era parteira, ela saía e ia ajudar no parto. Até a turma brincava que ela era parteirinha. Então, esse cuidado, né, típico da população catarinense, né, dos outros, de trabalhar com uma família pelo bem de todos, tem muito a ver com a formação dela e com o jeito de ser. Uhum. Eu já li algumas coisas a respeito de que, em certa época da sua vida, a doutora Zilda entendeu que devia se dedicar mais à família, que em função do sacerdócio dela, da doação dela para essa questão da saúde coletiva, que ela, por vezes, não viveu tanto o ambiente familiar ou os próprios filhos, enfim. Isso corresponde à realidade? Isso em algum momento ocorreu ou não? Ela conseguiu sempre ser intensa com a família também? Eu diria que é fake news. Que bom, que bom. Não, porque a questão é a seguinte, ela sempre envolveu, não existia uma separação entre trabalho, entre família e tal. Então, por exemplo, nas nossas férias, ela coordenava uma rede de postos de saúde, né, seriam as nossas unidades básicas de saúde de hoje. Se a gente estava de férias, ela colocava no FUC e a gente ia junto. Assistia a palestras, via o clube de mães, tinha um seminário, levava. Então, o tempo todo a família envolvida naquilo que ela fazia. Então, eu me lembro, às vezes, como criança, passava meio vergonha, né? Chegava lá num domingo, ia à missa, ou no meio do sermão, não sei se alguém tem alguma coisa para falar, ela levantava e ia. Sempre? Sempre. Ela sempre tinha um recado. Sempre um recado. Então, esse momento, digamos, olha, e os recados dela sempre tinham relação com o que ela vivia e, basicamente, a questão de saúde, o como criar os filhos, a importância da prevenção. Então, não perdia nenhuma oportunidade e era o jeito de ser, né? A gente até tem aquele cabeça, coração e mãos na mesma direção. Quer dizer, às vezes o pessoal, eu ajo de um jeito, mas penso de outro, mas o meu amor está em outro canto. Não, ela estava sempre muito alinhada, o que ela pensava, o que ela fazia e o que sentia. Mas que interessante isso, de nos espaços públicos, então, sempre que tinha oportunidade, ela
usava de um espaço para expressar alguma orientação, alguma dica, é isso? Então, oferecer espaço retórico não funcionava. Ela aproveitava na hora. Convidou? Bom, então eu quero dar Que interessante isso. Agora, eu imagino crescer tendo essa influência, né? O senhor não tinha como ter outro caminho, então, né, doutor Nelson? Não, isso é interessante e mesmo sempre partilhando o que conhecia. Uhum. Então você chega, desde coisas, quando descobrir os malefícios do fumo. Então, catequizava a gente o tempo todo, a alimentação saudável. Isso era sempre. E a persistência era algo fundamental. Não existia não para ela. Ela disse, você disse não, então tá bom. Ela voltava mais uma vez, mais 100 vezes. Né? Se era necessário, ela dizia sempre, entregar a mensagem a Garcia. Não dá para deixar no meio do caminho. Né? Tem que ir até o final. Algum episódio assim de persistência da sua mãe que o senhor possa compartilhar conosco? Eu lembro sempre do nosso antigo bispo, Dom Pedro Fedalto, né? Tinha uma época que o Paraná começou a produzir bastante soja, e o soja tinha muita proteína, e ao mesmo tempo a gente tinha uma desnutrição muito forte. Então, essa proteína do soja, mais o óleo, daí o leite de soja que se fazia, e ela começou a fazer propaganda, isso antes de começar a pastoral da criança, da importância disso. Daí um dia o arcebispo chegou do lado, tua mãe é bem interessante, mas ela só fala de soja. Claro, ela já tinha visto a propriedade, o quanto a soja ia ajudar, né? Então, em todos os espaços aproveitava e a meta era... E, de fato, a gente introduziu. Hoje, a proteína texturizada de soja, os diversos alimentos que a gente tem, é um alimento do dia a dia. Mas imagine isso nos anos 70, né? Verdade, verdade. O senhor tem quantos irmãos? Depende de quem conta. Não, isso a gente fala assim, porque a gente sempre se apresentou como em 5. Tá. Mas eu tinha o irmão mais velho, morreu com 2 dias. Então ninguém conheceu, certo. Ele não entrava na conta. Uhum. Mas em parte é a razão também dela ter começado a fazer a pastoral da criança, né, é ter passado pela dor de uma mãe que perde o seu filho. É mesmo? E aí o primeiro filho, então, foi algo bastante traumático para ela. A ponto que meu pai brincava um pouquinho, contando depois, que quando chegava em festa de família, quando nasceu meu irmão mais velho, a Zilda como tá? Daí ele fala assim, pergunta se o Rubens comeu bem, porque se ele comeu bem, ela tá bem. Sim. Veja o quanto isso ficou forte nela, né? Uhum. Com 2 dias foi, Com 2 dias, um problema de parto. De parto, De problema de parto. Então, essa questão da gravidez, né, o parto e tal. Inclusive, por exemplo, quando começou a pastoral da criança, existia um movimento do Unicef em nível mundial que cuidava da mortalidade infantil, da desnutrição, a partir do nascimento. E a mãe falou, não, a gente precisa cuidar da gestante. Claro. Né, porque o nascimento é um efeito da... E o Unicef naquela época, não, mas nós somos um fundo para a infância. Quem cuida da mulher é outra agência da ONU. Mas, como é a igreja que está fazendo e tal, a gente pode abrir uma exceção e vocês podem colocar esse componente. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o que você passou na barriga da mãe tem influência para o resto da vida. Por exemplo, a criança passou dificuldades, não cresceu direito, ou porque a mãe estava doente, ou porque passou fome, ou porque a placenta não estava bem colocada. Bom, enfim. Nasceu com menos 2,5 kg, essa pessoa tem uma maior chance de morrer por infarto, por doenças do coração aos 40 anos de idade. Olha só. Nasceu com baixo peso, a chance de você ter diabetes, hipertensão, colesterol alto, osteoporose, obesidade é muito maior. Chega a ser o dobro do que as pessoas que tiveram uma boa gestação. Então, aqueles cuidados que naquela época era para nascer bem e sobreviver, hoje a gente sabe que fazem você ter uma velhice saudável. Uhum. A ponto de um estudo, uns 10 anos nos Estados Unidos, eles queriam saber por que existiam idosos acima dos 70 anos, ativos e outros que ficavam de cama. E perceberam que 30% da explicação é como é que foi a tua gestação e o teu nascimento. Daí a gente fica pensando, e os autores se assustaram um pouco, puxa, passou 9 meses na barriga da mãe, viveu mais 70 anos, e você consegue medir o efeito da gestação e do tipo de parto. Então, esses cuidados que a gente via quando começou a pastoral da criança para sobreviver, para não ficar desnutrido,
Hoje a gente sabe que é para ter idosos saudáveis. Mas antes da pastoral começar, a sua mãe já tinha essa visão e já existiam estudos naquela época que apontavam nesse sentido que o senhor falou agora, doutor? O início, sim. O início. Então, porque ela era funcionária pública, né? Trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, fez o curso de saúde pública naquela época, 1 ano, né? Na USP, em São Paulo. Então, essas noções começaram a surgir. Quando veio a oportunidade ou o pedido do James Grant do Unicef, que pediu para Dom Paulo, para a igreja interferir na questão da mortalidade infantil, ela juntou esse pacote de conhecimento. E uma coisa que foi inédita na época é juntar a sociedade como um todo. Não sei se você sabe, mas a primeira campanha de vacinação, que é o que se faz hoje no Brasil, em nível mundial, foi ela que criou lá no Paraná. Então, um surto de poliomielite, crianças ficando com paralisia infantil da COPE. Então, pedindo para criar uma estratégia, chamaram o Sabin, né, que inventou a vacina da gotinha, né, contra a poliomielite. Eu conheci, ele almoçou lá em casa e tal. É mesmo? Foi? Ele almoçou na sua casa? Vamos mais ou menos almoçar, porque ele era bom americano, ele achou que a gente estava perdendo tempo fazendo comida na hora do almoço e que bastava as 12 bananas que ele costumava comer. Olha só, esse foi o almoço do Sabin na sua casa. Mas a gente comeu o nosso isso. almoço, né? E criaram a estrutura da campanha, que era o quê? Não basta chamar o serviço de saúde. Vamos levar a vacina para as escolas. Vamos chamar os clubes de serviço. Vamos colocar a sociedade para se mobilizar, para levar o vacinador até onde mais precisa. E deu tão certo no Paraná, que foi copiado para o Brasil. E hoje, se você vê as campanhas que existem em outros países, África, Ásia e tal, são exatamente o modelo que foi criado naquela época pela mãe, né, junto com o Paulino Kotaka e outros tantos da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Impressionante, porque havia uma demanda forte, né? Havia uma demanda e havia um cenário para isso. Mas veja que eu imagino hoje em dia, se a sua mãe estivesse aqui entre nós vendo esses retrocessos em relação a vacinas, ela estaria talvez um pouquinho revoltada, não? Isso é impressionante porque digamos assim, é uma vitória que a gente já teve. É verdade. E quando a gente começa a estudar ainda mais doenças, por exemplo, muito antigas, o sarampo. A vacina do sarampo é de 63. Né? Ela já está no nosso calendário do Brasil Nacional desde 1973. A gente sabe que é uma doença grave, uma doença que levava à morte, e às vezes a morte vinha depois, por outra infecção. Se descobriu, até agora recentemente, que um dos problemas do sarampo não é só o que o vírus causa naquela hora para você, é que ele apaga a tua informação sobre imunidade. Então, você tem lá uma infecção, uma bactéria, um vírus e tal, o que o organismo faz? Ele prepara uma receita de como combater isso e cria um molde do anticorpo para fazer. É quase como se você tivesse aquela receita de família para fazer um bom bolo, uma boa torta, e chega alguém, queima a receita e ainda quebra o utensílio que se utilizava no forno, na forma, o que for. E quando vem as novas infecções, você tem que começar do zero, isso leva muito tempo, e 15 anos depois, você consegue ver que essas crianças que tiveram sarampo, elas morrem de outras infecções mais tarde. Então, são uma série de questões que falam assim, não, mas a imunidade também pode ser dada pelo contágio. Eu tive Covid, eu tive e tal. Mas o que se percebeu? Que o organismo, ele pega, porque ele precisa fazer a imunidade muito rápido, os anticorpos, ele pega a primeira característica para combater. Né? Nós dois somos carecas, ele vê, olha, vamos combater os carecas aqui, que é o primeiro sinal que é esse tipo de vírus. Daí, de repente, chega um vírus muito parecido, mas que tem cabelo com a mesma... E na vacina você escolhe algo que é mais comum aos diversos tipos de cepas e você consegue uma imunidade mais permanente. Mas o nosso organismo, ele começa esse sistema, por incrível que pareça, na gestação. Também, na gestação. Na gestação. Voltamos à importância da gestação saudável, né? Isso. Então, durante a gestação, a mãe que toma uma vacina, por exemplo, né, ela eleva os anticorpos, né, e começa a transmitir já pela placenta, né, pelo cordão umbilical, pela criança.
Então, às vezes o pessoal, puxa, mas como é que funciona a imunidade? Ninguém fica jogando energia fora. Então, você teve um contato, tomou uma vacina, produz bastante anticorpo para combater a doença naquela hora, e daí você para de produzir, porque não vai produzir se não tem vírus. Né? É uma energia desnecessária. Você guarda só a receita e o molde, né? A formazinha que você vai fazer. Quando você tem essa vacinação na gestante, né, mais para o final da gestação, ele joga um monte de imunidade, porque a criança não está preparada para o nosso mundo. Bom, você recebeu essa imunidade, daí vem aqui, eu lembro teve um escândalo na Índia, disseram, olha, descobrimos pedaços dos vírus do Covid, né, do coronavírus, no leite materno. Vamos parar de dar de mamar. Daí o pessoal falou assim, não, peraí, mas a gente já sabe que a mãe transmite pedaço de vírus, de gripes e outras coisas há muito tempo. Perfeito. Que é o que é. Ele não transmite o vírus inteiro. Quebra, mata o vírus, põe os pedacinhos, a criança recebe esse pedacinho, começa a fazer os seus moldes e criar os anticorpos. Mas não é só isso que o aleitamento materno dá. Ele também, a mãe percebe, pela saliva do bebê, se tem algum tipo de infecção ou tal, ela muda o leite materno e começa a mandar mais células de defesa ou mais tipos de substância que a criança vai gastar para produzir os seus anticorpos. Então você começa a ver como é que funciona todo esse mecanismo. Mas os cientistas também ficaram muito interessados, por exemplo, assim, mas por que o intestino da gente tem o equivalente a 1/3 dos neurônios que a gente tem no cérebro, quando a criança nasce? É o segundo cérebro. O intestino. O intestino. E o primeiro em sistema imune, dessas células de defesa que atacam, não tanto o anticorpo, mas as células de defesa mesmo, é o intestino. Ele tem a maior parte da nossa imunidade. E começaram a ver que tipo de células tinham aquele processo. Por quê? Porque eles viram que crianças que nasciam de parto normal, passavam pela vagina, parto vaginal, tinham um melhor sistema imune. Eles viram que crianças que mamavam no peito morriam, por exemplo, 14 vezes menos por diarreia, 4 vezes menos por pneumonia. O que tem a ver o intestino, o leite materno? Daí descobriram o seguinte, parto vaginal. A criança não tem micro-organismos passeando dentro da barriga da mãe. É um ambiente praticamente estéril. Quando nasce, a gente precisa de bactérias, fungos e até mesmo os vírus que vivem lá, que vão fazer até a absorção dos alimentos e tal. Para receber as bactérias, os vírus, o microbioma do bem, a hora que passa pela vagina da mulher, recebe uma semeadura desse processo. Daí estudaram os tipos de bichinhos que a gente tem no intestino após o nascer e viram, nasceu de parto cesariano. 70 mil tipos de bicho, parecidos com o da pele da mãe, que é o que tem contato, e os bichinhos do hospital. Esses mesmo que você está pensando, que bichinho do hospital isso, a gente fica morrendo de medo. Fica. Inclusive antibióticos resistentes e tal. Uhum. Se nascia por parto vaginal, parto normal, tinha mais de 1 milhão de tipos. E esse 1 milhão de tipos, eles faziam o intestino fino, né, o delgado, depois o intestino grosso, cada um com o seu tipo. Eles formavam uma película que não deixava uma barreira para o vírus passar do intestino, produziam microalimentos que alimentavam, faziam modalização do sistema imune, a ponto, por exemplo, da Sociedade Americana de Pediatria errou um determinado tempo que viu que tinha muita alergia por amendoim lá. Amendoim? Amendoim. O americano adora amendoim, pasta de amendoim, manteiga de amendoim. Certo. Recomendou que não se usasse o amendoim. 10 anos depois, fizeram uma pesquisa e viram que o número de crianças que estavam sendo internadas, passando pelas UPAs e pronto-socorros, tinha aumentado em 3 vezes por alergia ao amendoim. Eu falei, mas tirou o amendoim para não dar alergia e no fim você piorou a situação. Daí viram que a gente precisa treinar o nosso sistema imune para reconhecer o que é ruim e o que é bom. Daí dentro desse treinamento veio a história da vitamina S, que o pessoal brinca, que é o S de sujeira, né? Então, a criança tem que brincar no gramado, a criança pode mexer na terra, pode brincar com o cachorro,
Ela não vai encarar o cachorro e lavar a mão, ela acaba pondo na boca e tal. E esses mecanismos acabam treinando o sistema dela. Mas são bichinhos que normalmente não causam doença. Você não vai brincar com o vírus do sarampo. Você Por isso não que vai brincar... aquela história da criança num ambiente estéril e limpo demais também é um problema, né? Isso. É isso. Causa mais alergias, mais problemas. E as crianças que moram em fazendas ou que têm animais de estimação, cachorro, por exemplo, por perto, têm um sistema imune mais adequado. Bom, daí veio uns estudos, ainda falta terminar para ter a conclusão, mas está razoavelmente entendido, que eles começaram a ver que o segundo filho tinha mais alergia ao amendoim do que o primeiro. Ele falou, mas peraí, mãe e pai são o mesmo, então a genética é muito parecida. O ambiente que vive é o mesmo. Se o irmão mais velho comia amendoim, por que o segundo está tendo mais alergia? Daí descobriram que é o intestino, que tem todas essas células, que começa a fazer a diferenciação entre o que é bom, o que é ruim, o que deve ser combatido ou não. Então o mais velho comia amendoim e aprendia, não tinha alergia. Só que depois de comer amendoim com aquela mão cheia de manteiga de amendoim, ia brincar com o mais novo e esfregava na pele. E a pele não estava preparada e reagia como se fosse um inimigo. E começava a criar amendoim. Então, se você quer dessensibilizar ou não ter esse tipo de alergia, é via oral, via o que você come, que você vai treinando o teu sistema. Daí o que eu gosto de comentar, que eu tinha um professor de pediatria na Federal do Paraná, né, um dia lá no Hospital de Clínicas, ele falando assim, Nelson, isso não é na turma toda, você que gosta dessas coisas de religião, Deus errou. Deus errou. Por quê? Nós pesquisamos 10% do leitamento materno não serve para nada. Nem adulto absorve, muito menos criança. Então não sabe por que faz esse leite que não serve para nada. Há uns 7, 8 anos atrás, surgiram muitas pesquisas demonstrando que 8% dos carboidratos do aleitamento materno foram para alimentar certas bactérias que vivem no nosso intestino. E com essas bactérias saudáveis, elas inibem o crescimento de outros germes que são ruins e ainda quebram alimentos que são melhor absorvidos. Então, esse leite... Então, você veja, na gestação eu passo anticorpo, daí no parto normal eu recebo uma semeadura que vai me colonizar o intestino de uma maneira adequada, você vai ter menos alergias, menos diabetes, menos uma série de doenças, né, asma, entre outras. E o aleitamento materno para melhorar esse processo. Daí a gente fica vendo, puxa, mas e se eu nasci, que daí agora a preocupação, porque metade dos que estão me ouvindo aqui nasceram de cesariana. Isso. Uma boa parte não teve o aleitamento materno. Não teve. E agora? Daí eu costumo explicar o seguinte, é como herança. A gente já ouviu falar de pessoas que receberam milhões como herança e aos 30 anos de idade já tinham torrado tudo. Isso. E outros que receberam uma casinha, uma chacrinha pequena lá em um canto, começaram a trabalhar e hoje estão com um patrimônio bastante grande. Então, o nosso organismo é assim. Se você teve a chance de ter uma boa gestação, a tua mãe não teve complicações, o parto normal, o aleitamento materno, você tem um bom cérebro, né, porque o leite materno ele é mais próprio para fazer crescer células como do cérebro. O leite de vaca, do qual é a fórmula infantil, ele foi feito mais para criar músculo, né? O boi não precisa de tanto cérebro. Ele precisa de bastante músculo. Não para a gente comer, que é muito gostoso, mas para fugir do tigre, né? Da onça. Então, são jeitos diferentes de você utilizar. Então, quando você pega toda essa questão da imunidade, do aleitamento materno, como é que funciona, a gente puxa, essa história tá bacana. Deus não errou. Deus errou, no fim das contas não errou. E aí, aproveitando esse gancho do aleitamento materno, hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de crianças que acabam não supridas por N razões, cada vez mais
Não sei se por questões do ambiente de hoje, da vida de hoje, da alimentação de hoje, mas infelizmente cada vez mais mulheres não estão, ou até pelas suas ocupações, enfim, amamentando, né? Quando há uma doação de leite, um banco de leite, e uma mãe recorre àquele banco de leite para alimentar o seu filho, aquele leite, ele tem uma propriedade universal ou cada leite é um leite, conforme o organismo da mãe e da criança? Eu sempre tive essa curiosidade, doutor. Então, é uma escala. Tá. Digamos assim, olha, para a mãe, por exemplo, que é HIV, AIDS, que não pode amamentar porque tem o risco de transmitir essa doença, né? Não são todos os vírus, mas essa passa pelo leite materno, a forma infantil acaba sendo a solução, né? Melhor seria se tivesse o banco de leite humano. Tá. Isso é tão importante, por exemplo, que o leite ele muda conforme o dia de vida da criança. Então, o que acontece? A criança, dentro da barriga da mãe, não consegue respirar. Eu até costumo brincar quando está em um seminário, que nem esse agora de Forquilinha. Eu assim, a criança respira na barriga da mãe, metade do auditório fala, respira. Eu falei, mas a barriga não está cheia d'água? Vai respirar debaixo d'água? Então, o pulmão ele não funciona, ele tem que ficar fechado, né? Uhum. E se entra um pouquinho de líquido, quando passa pelo canal do parto, espreme, joga o líquido para fora, então a criança nasce com o pulmão mais livre e tal. Pro que nasce prematuro, é pior, porque o pulmão dele não está maduro. A última coisa que amadurece no nosso organismo é o pulmão, porque não tem por que amadurecer antes. E mesmo a criança normal, às vezes a gente vê quando ela chora, que ela fica, não é nem vermelha, fica parece que roxa de tanto... não sabe respirar. Ela respira demais, joga oxigênio demais, fica vermelha por excesso de oxigênio, que solta radicais livres, que matam as células sensíveis, inclusive as do fundo de olho. Por isso que a gente vê tanto prematuro com problema de visão. Descobrindo isso, o que os médicos fazem? Dão o colostro, e o colostro é rico em antioxidantes e previne esses radicais livres e neutraliza esse problema potencial. Então, o que acontece? Aquele leite parece meio aguado, que a mãe tem na primeira semana de vida, a criança começa a chorar, fica vermelhinha, excesso de oxigênio, mama, recebe antioxidante, protege as células, e à medida que a criança vai aprendendo a respirar, a controlar o nível de oxigênio, vai transformando em leite até que não precisa ter tanto antioxidante, porque a criança já manejou. Então, e mais, não sei se você sabia que tem leite para menino e para menina. Tem diferença? Tem. Eu conheci um grupo de cientistas, muito curioso, que trabalhava para uma fábrica dessas grandes de fórmula infantil, de leite artificial. Ele falou, não, a gente foi pesquisar porque nossa ideia era reproduzir um leite igual ao leite materno. Daí pesquisamos, quando a mãe não passa fome e tal, o leite mais gordo é para os meninos. Olha só. Digo, mas por quê? Mas o menino cresce mais mesmo, né? Sim, fica mais alto que claro. a menina, então ele precisa mais de energia. A não ser que seja muito pobre lá no Quênia, as famílias, daí o leite mais gordo ir para as meninas, porque é uma questão de sobrevivência da espécie, eu preciso de mais mulheres. Isso. Mas nos Estados Unidos, Europa e mesmo na África, quando a pessoa tem uma condição razoável de vida, o leite mais gordo é para os meninos. Daí descobriram outra coisa, além de passar pedacinho de vírus para provocar o sistema imune, a mãe, pela saliva do bebê, percebe se ele está tendo uma infecção ou não. Produz o leite adequado. Então, você vai fechando esse ciclo, né? E ele contando, a gente vê, por exemplo, o leite da manhã cedo é como se fosse um pouco mais forte, porque a criança ficou mais tempo sem mamar. Então, você precisa uma dose mais, com mais energia. Quando está muito quente, produz um leite que hidrata mais, porque a criança não precisa, se ela mamar demais, pode ser muito, e também vai tirando a energia da mãe, o que ela precisa de líquido porque ela está suando. Então não existe um leite igual no mesmo dia, né, da mesma mãe. Impressionante. São coisas que a gente ficava pensando, pô, mas como é que a mama sabe que você está amamentando um bebê?
Daí todo mundo pergunta, e se forem gêmeos? Aí não sei, a pesquisa não chegou até lá ainda. Gente, o Dr. Nelson está aqui com essa didática toda contando para a gente parte do tanto que ele estuda e veio compartilhar nesse seminário em Forquilinha. Vamos fazer um intervalo. O Dr. Nelson Arnes Neumann, que está conosco, filho de doutora Zilda Arnes, e traz toda essa experiência para a gente. Vamos continuar essa conversa em instantes, não saia daí. Esta é a Rádio Cidade em Dia e nós já voltamos. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Esta é a Rádio Cidade em Dia. Estamos hoje aqui no nosso estúdio de podcasts com muita honra, recebendo aqui no Grupo Catarinense de Rádios o Dr. Nelson Arnes Neumann, que vem trazer toda a sua experiência. Ele que participou da programação desse seminário de primeira infância, muito interessante, e que carrega o nome da sua mãe, a saudosa doutora Zilda Arnes. E o Dr. Nelson me apresentou aqui um perfil no Instagram, que eu passo a ser o 52º seguidor, né? Então é um perfil novo, com foco em medicina e saúde, que o Dr. Nelson assina e que tem como título Saúde no Dia a Dia. Vamos convidar as pessoas a seguir o Saúde no Dia a Dia lá no Instagram, procure lá. É verdade que quem fuma tem menos chance de ter Alzheimer, Dr. Nelson? Sério, algumas pesquisas fizeram e comprovaram que quem fumava tinha menos chance de ter Alzheimer. Eles pegaram pessoas acima de 70 anos e até que alguém disse sim. Por quê? Não, porque quem fuma morre antes, não dá tempo de desenvolver. Eu me interessei no começo, sim, nunca fumei na vida, mas claro, morre antes, né, doutor? Então tem certas questões que a gente precisa tomar cuidado, que é o famoso parece, mas não é, né? Até eu gosto de comentar da questão do exercício, né? O exercício para rico faz bem e para pobre faz mal. E quando começaram a pesquisar cada vez mais, até teu vizinho ali da Universidade Federal de Pelotas, você falou que é de Rio Grande, né? Isso. O Pedro Alau começou a pesquisar e ele falou, não, peraí, tem um fator de confusão que é o seguinte: o pobre faz muito exercício, mas não é o da academia em tempo livre com personal trainer. É cavando valeta, é de sol a sol e tal. E vive em condições piores, né? Não tem o acesso ao alimento, acesso à saúde. Então não é o exercício. O exercício é um marcador e a gente devia fazer o exercício para todo mundo, mas não porque é obrigado e não exercício estressante, né? Isso faz parte dos chamados fatores de confusão. Fatores de confusão. Estão postados aqui. Qual é o exemplo do palio que o senhor traz aqui? Essa é uma história. Quando eu comecei a fazer o mestrado em epidemiologia, explicaram fatores de confusão e eu não conseguia explicar para os outros. Daí lembrei da minha esposa, a gente tinha um paliozinho, né, as 3 filhas pequenas. Quando eu dirigia, eu fazia 17 km por litro. Quando ela dirigia, eu não fazia 11. Daí eu fiquei assim, mas e daí, como é que é? Ela dirige mal? Não. Ela é muito agressiva? Não, eu dirijo mais rápido, eu gosto de fazer, freio mais e tal. E o carro? Não, eu ando com o carro sempre carregado e ela com o carro vazio. E daí a turma fala assim, tua esposa é barbeira, né? Daí eu falei, não, a importância que todo mundo sabe, você não tem quilômetros por litro na estrada e quilômetros por litro na cidade, o que acontecia? Ela dirigia no dia a dia para trabalhar, né? E eu saía no final de semana com a família toda. Então eu pego a estrada, a explicação estava onde você dirige. Perfeito. Então o que você faz? Se eu comparar consumo urbano de Nelson e Luciane na cidade, vai ver que ela é melhor e na estrada ela é melhor. Só que eu costumo dirigir mais na estrada e na estrada. Então, às vezes tem coisas que a gente fica estudando por muito tempo, parece que é algo, e quando você percebe que tem alguma coisa que muda o sentido, para mais ou para menos. Muito interessante. Bom, doutor Nelson, o senhor acompanhou em que momento da sua vida o senhor estava, né, quando a sua mãe participa daquele grande momento de concepção da Pastoral da Criança, né, de todo o cardápio de soluções que trouxe. O senhor estava em que momento da sua vida, acompanhou de perto aquilo? Como é que foi? Eu estava começando a faculdade de medicina. Perfeito. Então, quando veio essa proposta, ela já tinha trabalhado a vida inteira na Secretaria de Estado da Saúde. Que foi daquela forma que o senhor falou, né? A Unicef procurou Dom Paulo. E foi Dom Paulo que chamou a doutora Zilda e passou a missão, é isso? Daí Dom Paulo falou, ele chegou com um monte de pacote de soro de reidratação oral para diarreia. E o James Grant, que era do Unicef, falou, olha, nós temos uma solução que pode salvar milhões de vidas. Começamos a fazer no mundo afora, o problema é que não chega para os pobres, que são os que mais precisam. E ele sabia do esforço de Dom Paulo, né? E sabia que a igreja chegava nos mais longínquos rincões e chegava até os pobres.
e perguntou para Dom Paulo, bom, como é que dá para fazer para envolver a igreja nessa luta pela sobrevivência infantil? Então a irmã pediatra e chamou para fazer, e a mãe começou a criar esse método. E das primeiras questões que ela cuidou, era, digamos, vamos homologar aqui no Brasil a reidratação oral, que eu lembro, visitei com ela hospitais em Curitiba, Porto Alegre e tal, e 80% das crianças que estavam internadas em um hospital infantil eram por desidratação por diarreia. E o soro se dava na moleira. Porque como a criança desidratava, era muito difícil você pegar uma veia, né? E a veia era pequena para passar o volume de soro que você precisava, então colocava no cérebro, perto do cérebro, que é um negócio... Decisão dificílima. Ao mesmo tempo, quando eu estava fazendo o internato em pediatria, o Dr. Israel Kate, que era o chefe da pediatria no Hospital de Clínicas em Curitiba, baixou uma norma. De hoje em diante, no máximo, 10 das 14 vagas em UTI para crianças desidratadas. Este aqui é um hospital-escola, vocês precisam aprender outra coisa. E agora? Por quê? Porque todas as crianças estavam indo para UTI. E daí começou a testar esse modelo. O próprio Dr. Israel Kate no começo não acreditava, né? E a mãe provocou, a mãe gostava de provocar, ela não deixava para trás. Ele falou, Kate, você não é cientista? Teste e prove que não funciona. E ele começou a testar, daí num congresso de pediatria, ele falou, gente, faz 20 anos que eu estudo soluções intravenosas, né, colocar no sangue direto para desidratação. E vou dizer para vocês que eu joguei 20 anos da minha vida fora, porque essa história funciona. E não sei se você sabe como é que começou a descoberta dessa reidratação oral. Como? Lá na Ásia, cólera é uma diarreia assim, que o pessoal tem um buraco na maca e tem um balde, porque é tanta diarreia que você coleta de balde. Como não tinha soro para todo mundo, para aplicar na veia, os médicos faziam uma triagem e falavam você tem chance, vai para essa enfermaria. Você não tem mais chance, vai para o outro lado para morrer. Não tem o que fazer. E daí tinha uma freira, isso que ele me contou foi o Oscar Castilho, do médico do Unicef. Tinha uma freira que chegou lá, ela achava que é impossível não fazer nada para aqueles outros. E foi perguntar para o médico o que tinha no soro. Ele falou, não, esse é soro fisiológico, é a água com um pouquinho de sal. Daí ela preparou em um copo, pôs água e um pouquinho de sal e ninguém queria tomar. Daí para melhorar o gosto, ela pôs açúcar. Olha só, gente. Foi puro tato. Foi no amor, prestar atenção, procurar entender e dar algum tipo de solução. E esse médico, ele é professor hoje da Universidade de Harvard, eu tive a oportunidade de dar uma aula junto com ele em um curso de saúde pública. Ele olhou e, de repente, do lado de lá estava morrendo menos gente do que do lado de onde os médicos estavam dando o soro. E ele perguntou o que a freira estava fazendo. Ele falou, não, eu fiz isso, né? E eles estudaram e viram que no organismo a gente tem no intestino a tal da bomba de potássio, que para você puxar a água, você puxa o sal, e com açúcar você potencializa essa bomba de potássio e absorve muito mais a água. E virou o que a gente conhece hoje como soro caseiro. O soro caseiro foi absolutamente por inspiração dessa freira. A maior descoberta que salvou o maior número de vidas no século passado, né, de 1900 até o ano 2000, foi mais que antibióticos, mais que vacina naquela época, foi o sais de reidratação oral. Super simples, que hoje todo mundo sabe fazer, né? Um copo grande, uma pitadinha de sal, né? Um pouquinho mais de açúcar, e você consegue fazer a reidratação a ponto de que eu encontrei o Dr. Navantino, que era o presidente da Sociedade de Pediatria, uma vez nos aeroportos da vida, e ele conheceu da campanha do soro caseiro. Eu falei, Nelson, no Belo Horizonte, no Hospital de Clínicas, apareceu uma criança desidratada. Daí a gente chamou todos os residentes, até os estudantes, porque em 6 anos de curso, mais 2, 3 anos de residência, nunca ninguém tinha visto uma criança desidratada para saber como é que eram os sinais, né? E falei assim, imagine, a gente tinha, na década de 80, 90,
quase todos os leitos hospitalares ocupados por criança de desidratação, a ponto de você fazer uma faculdade de medicina inteirinha sem ver um único caso, com soluções que a mãe pode manejar em casa. Então são esse tipo de descobertas científicas, você falou do nosso saúde no dia a dia, que a gente está dizendo, olha, tem muita solução, muita coisa bem interessante, que se a gente aplicar, pode resolver 90% dos problemas de saúde do mundo, principalmente pela prevenção. Outra marca histórica da Pastoral, né, a multimistura, né? Uma curiosidade, como é que ela surgiu? Porque a sua mãe também acompanhou muito isso, né? Sim, isso foi a Clara Takaki Brandão, uma médica, né, que trabalhou no Pará, e ela começou a perceber que se jogava muitos tipos de alimento fora. E propôs, então, para se utilizar os alimentos que se jogava fora, cascas, sementes e tal. E também o que a gente chama hoje de alimentos não convencionais, né? E foi aprimorando, né, esse processo, a gente espalhou. Até eu lembro bem da irmã Hilda aqui em Forquilinha, que ela falava assim, verde e amarelo junto com os farelos. Então, aproveitar todos que são verdes, né, os amarelos, e acrescentar aquilo que a gente retirou. Então, por exemplo, o arroz branco e o trigo branco, a gente come arroz branco porque a nobreza, né, na Europa e tal, pilava bem o arroz para deixar bem clarinho, e só os príncipes e reis comiam algo tão purificado. Com o passar do tempo, se percebeu que esse alimento bem descascado, o trigo e o arroz, eles eram menos atacados pelos bichos, pelo gorgulho ou por bactérias. Então se usou como um método de conservação. E mais tarde se percebeu que nem o bicho sobrevivia só com arroz branco e com trigo branco. Ele precisava do alimento integral para se desenvolver. Daí a gente começa, puxa, mas se nem o bicho sobrevive, por que a gente não utiliza esse alimento integral? Como ele saía mais caro, ainda hoje o arroz integral é mais caro que o arroz branco, né? Já diminuiu bastante a diferença de preço, era mais fácil recompor usando os farelos. Hoje a gente encontra em todo o supermercado alimentos integrais, você tem até em outros tipos de alimento, fazendo a propaganda, né? Aqui está o alimento integral, que é muito melhor, que é outra parte que é também importante, em relação a esses alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que eles são feitos todos na indústria. Eu não tenho algo pronto, eu vou juntando espessantes, edulcorantes, corantes e tal, para ter uma coisa que é muito gostosa. Que hoje a gente percebe que a obesidade está ligada a esses alimentos, né? Por quê? Pelo fato de ser muito gostoso, você come mais do que você precisava. Ele mexe com o teu cérebro dizendo assim, dá a impressão que você não comeu o suficiente e você come a mais. Mas até pouco tempo atrás não existiam evidências que faziam mal para a saúde, fora esse peso a mais. O que se descobriu? Que esses alimentos que parece que passam reto pelo intestino, eles mudam o comportamento das bactérias, o jeito de funcionar, e hoje são responsáveis, por exemplo, por mais câncer de intestino, de cólon, né, que a gente tem, o intestino grosso, do que das outras pessoas. Então você começa com a ciência, era algo interessante, aumenta a conservação, em um clima de fome, o arroz descascado, o não integral, mas hoje a gente vê que para quem quer viver muito e com saúde, causa problema. Daí voltando à tal da multimistura, né, foi muito bom, se incentiva hoje fazer em nível de casa, mas não o que às vezes o pessoal começou a fazer, que em vez de ser multimistura, verde e amarelo junto com a farelo, o pessoal reduziu a 4 pós. Farelo de trigo, farelo de arroz, casca de ovo e folha de mandioca, que são importantes, mas é muito pouco para aquilo que a gente precisa. A gente precisa dos verdes, das frutas, das verduras, os amarelos, né, que também estão nessa classe, para compor a nossa alimentação do dia a dia. Qual é hoje, então, doutor, o grande desafio para a saúde das crianças? Porque se lá nos anos 80, trazendo para mais perto do início da própria pastoral e de tudo que o senhor contou aqui, o desafio era que as crianças estivessem hidratadas e com o mínimo de condição que a multimistura oferecia, hoje em dia são outros desafios, né? Eu vejo que um desafio da atualidade é manter as crianças vacinadas, né? E até eu queria um conselho seu nesse sentido para quem nos ouve,
em relação ao que estamos expondo às nossas crianças em não manter um calendário vacinal em dia, por exemplo. Me parece que nos tempos modernos é um desafio tão grande quanto foi o da desidratação no passado, doutor. É que aqui no Brasil a gente acostumou com a imunidade de rebanho. Isso. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho 90%, 95% da população vacinada, se chegar no aeroporto, uma criança com sarampo, como todo mundo está vacinado, ele vai formando barreiras que impedem do vírus chegar até a sua criança. Então, até mesmo pessoas não vacinadas, elas estavam protegidas. O que acontece? Nos níveis que a gente tem hoje de imunização, essa barreira não é tão eficiente. Eu lembro de um colega de científico na época, no ensino médio, que ninguém na família tomava vacina. E nunca tiveram problemas. Até que um sobrinho foi estudar nos Estados Unidos, pegou o sarampo por lá, não sabia que estava com sarampo, desceu no aeroporto, a família estava lá, 18 casos de sarampo. Na família. Na família, porque uma vez que furou essa barreira, claro. E daí o que acontece? O sarampo, como a gente conversou, ele zera a imunidade, zera a forma que você tem para se proteger de outras doenças. Então, na medicina, tudo tem risco. Cirurgia tem risco. Quem leu a bula de um remédio, até para dor de cabeça, tem risco. O que a gente faz? Faz o que todo mundo faz. Qual que é o risco e qual que é o benefício? Andar de carro tem risco? Sim, tem gente que morre. Você deixou de andar de carro? Não, mas você diminui o risco colocando cinto de segurança, dirigindo prudentemente e tal. Mas o risco existe. Então, esse balanço a gente precisa tomar cuidado. Você diz, olha, a vacina pode ter problema? Pode. Cada 4 milhões de crianças que são vacinadas pode dar algum tipo de problema. Mas a tua chance, por exemplo, com sarampo, de ter um problema sério, é 1 a cada 1.000. Eu falei, poxa, mas de 1 a cada 4 milhões para 1 a cada 1.000, né? A diferença é enorme. É enorme, né? Isso para ter problema de encefalite, problemas sérios que é para o resto da vida, né? Problemas mais cotidianos. Então, é uma questão, primeiro, de proteção pessoal, e a segunda é de proteção coletiva. Não sei se você sabe, mas na Alemanha, eles respeitam o direito da pessoa os pais não vacinarem as crianças. Mas isso tem uma consequência para a sociedade, porque a saúde pública vai ter que cuidar que 95% das outras crianças sejam vacinadas, e se uma criança aparecer com sarampo, tem que correr atrás, tem internamento, tem consequências e tal, e isso custa 2.000 e não sei quantos euros. Então, cada pai que resolve não vacinar sua criança, ele tem que pagar uma multa de 2.300 euros. Já antecipadamente, de antemão. Não vou vacinar, então tá aqui a multa. Tá aqui a multa, você não põe na escola se não pagar a... É comum que um seguro, né? Por quê? Porque você está causando um problema para a sociedade. Na Alemanha, sim. Na Alemanha, sim. Eu diria que no nosso caso é como antigamente falava que o pessoal não queria usar cinto de segurança. Minha liberdade individual, eu não preciso usar e tal. Eu falei, tá bom. Mas se você bater e arrebentar a sua cara no volante, no vidro, e for para a UTI, você vai pagar a UTI, você vai pagar a plástica, você vai pagar a fisioterapia, a reabilitação e tal. Não, o SUS tem que pagar. Eu falei, não, mas você causou um problema que poderia ser prevenido por um cinto de segurança. Por que os outros que fizeram certo precisam pagar a sua conta? Então, tem esse aspecto. Mas o que eu acho que pega mais hoje é saúde mental. Saúde mental? Saúde mental. Eu estava, um tempo atrás, numa favela no Rio de Janeiro, daquelas assim, bem controladas pelo narcotráfico, e uma mãe amamentando uma menina de 9 meses, bem bonitinha e tal, e eu, puxa, que alegria, né, ver uma mãe amamentando tão importante. E eu perguntei, qual a sua maior preocupação? Ela falou para mim, drogas. Eu falei, mas 9 meses da tua preocupação é drogas, né? E ela me contou assim, olha, eu tenho minha melhor amiga, né? Eu sempre quis ser a mãe que ela foi, eu me propus, né, a criar minha filha como ela estava criando a filha dela, porque era fantástica. Caiu no mundo das drogas, com 12 anos,
e eu acho que ela está até vendendo o corpo para conseguir a droga. E eu queria fazer exatamente o que ela fez. Então, o que eu tenho que fazer de diferente para não cair nesse mundo das drogas? Então, várias coisas são importantes, né? Por exemplo, quando eu falei da questão de parto normal e aleitamento materno, ele cria um ambiente, produz serotonina. As crianças que nasceram no parto normal, elas têm uma melhor saúde mental do que mental as outras. Também. Mental também. As que amamentaram também. Bom, fora isso, a criança precisa aprender a dizer não. Então, a gente tende a criar as crianças feito Maria vai com as outras. Né? Você chega assim vamos lá, vou fazer um mau exemplo na escola, né? Chega lá, vamos lá brincar de roda, todo mundo quer brincar de roda. A criança fala, não quero. Não faz parte da comunidade, por que você não vem junto? Não, ela tem direito de dizer que não. Nós adultos não gostamos de ver os outros dançando, né? É interessante ver. Você quer, ou às vezes até a birra para testar. A mãe, vamos fazer isso? Não. Não. E ela vê as consequências, por quê? Porque ela precisa ter esse ambiente para poder impor a sua personalidade, né? E eu gosto de falar a própria vivência religiosa, Dom Paulo e todas as tias, freiras e padres, diz assim, olha, o que Jesus ensinou para a gente é que dá para viver no meio dos pecadores sem se contaminar. Então, o que é isso? Jesus não ficou trancado dentro de um convento, numa sinagoga ou de uma igreja, dizendo, se eu estou aqui dentro, o pecado não chega. Não, ele foi justamente ao encontro de todos, mas ele conseguia dizer não às questões que não eram boas. Então, esse treino a gente começa a fazer na primeira infância. A criança tem o livre brincar, ela deve ser respeitada quando ela diz não, e também deve ser colocada a posição quando, isso não pode fazer porque é prejudicial para você. Pode fazer birra, pode chorar, mas não é não. Use poucos não, mas quando você fala não é para valer. Boa. Eu lembro de um caso também no Rio de Janeiro, mas já era Nova Iguaçu, uma líder da pastoral, os caras andando era diarista, viu um jovem caído na calçada, né, totalmente drogado. Quando ela olhou de novo, ela reconheceu. Sentou no meio-fio. Você não é o fulano? Que ia lá em casa, estudou junto com o meu menino e tal. E ele... O que você está fazendo da vida, rapaz? E começou... Nisso chegou uma outra, que também era líder da pastoral da criança. O que você está conversando com o drogado? Porque já se viu? Ele falou, mas não é um traficante? Ele não é traficante, ele é... todo drogado ele trafica para poder vender, e se você vai ver, se você começa a conversar com ele, tu não vai bater a porta na tua cara, não vai deixar entrar em casa, porque ninguém quer ficar com esse grupo. E ela ficou com aquele troço martelando, olhou o relógio e falou, precisava trabalhar, estava já atrasado, falou pro rapaz, minha casa sempre esteve aberta e continua aberta para você. E esqueceu. Aí, irmão, no domingo, né, depois já na hora de dormir, ela estava indo pro quarto e a filha de 16 anos, berro, e foram lá para ver, o drogado tinha entrado na casa, a filha de 16 desesperado e o menino dela de 18 pronto para bater no rapaz quando reconheceu o amigo. É aquela cena que ela parecia congelado, né, com aquele... E ela falou assim, olha, melhor vacina contra drogas que a minha filha teve. Porque ela sempre admirou, porque o irmão mais velho via fazer a escola, era e tal, e de repente viu o que malefício causa a situação que ele estava. Daí ela continuou, pois é. Daí eu tinha convidado para lá em casa, daí você sabe como é que é a casa de pobre. A gente sempre faz almoço de domingo, usa para janta, mas um tequinho sobra. Eu esquentei aquele tequinho, dei para ele, daí ofereci o sofá, pus um lençolzinho para ele dormir. Quando começou o movimento da casa, ele pegou e sumiu. Tá. Passou umas semanas, ele apareceu lá em casa de novo, um pouquinho melhor, depois melhor. Para resumir a história, professor, casou, 2 crianças, estava terminando o mestrado. Olha só, que virada. Que virada. E aquela primeira senhora falou que não era para conversar, um dia apareceu chorando na casa dela e falou, olha,
meu filho caiu no mundo das drogas. Olha só. Você que já salvou um, salva também esse. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem a chance de ser salvo, né? Precisa de uma mão amiga. Tem algum risco? Difícil que fosse numa casa com quem foi amigo, convidou, ter algum risco. Mas era mais difícil do que deixar a porta trancada e tal. Mas esse exercício abriu, né, a mente dos filhos, da filha, né, colocou e salvou uma vida. Então, às vezes, o que a gente tem, os psiquiatras americanos, os psicólogos americanos estão fazendo uma experiência bem interessante, espalhando agora por diversos estados, que os ambientes superprotegidos da casa e da escola não deixam a criança testar as suas habilidades e suas consequências. Então, eles estão fazendo o quê? Acabou a aula, que lá é o dia inteiro, né? Acaba no final da tarde. As crianças ficam na rua brincando na frente da escola. Fica um professor só porque a lei fala que tem que ter o adulto responsável olhando. E daí? Deixa as crianças brincar. Daí o que acontece? Daqui a pouco 2 começam a brigar e vêm lá conversar comigo. Porque fulano falou, não. Eu fecho o meu livro e digo, problema de vocês, resolvo. E volto a ler. Excelente. Daí alguém caiu, raspou o joelho. Olha lá, não, quando chegar em casa você lava, passa. Graças a Deus não é mertiolate mais, né? Passa alguma coisa lá e tal. Por quê? Porque as crianças precisam aprender a resolver os seus... Ter autonomia. De fazer uma compra no supermercado, sair sozinho, pegar um ônibus e tal. E daí o repórter, eu achei bem interessante, e perguntou, mas a criança na rua não vai ter mais problemas? Vai com certeza. E essa é a ideia. Vai ter problemas, mas vai aprender a resolver os seus problemas. Sem ter um adulto do lado ditando tudo, né? Porque ele falou que nos Estados Unidos hoje não é só na escola que o pai vai discutir para a prova, a mãe. Na universidade tem pai chegando e querendo discutir com o professor se tirou nota baixa ou não tirou, que a pergunta dava bem falta. E essa falta, o que acontece? A criança, que o pai sempre resolve o problema, a mãe, o adolescente, quando chega numa fase mais avançada, os pais já não entendem, porque não estão no meio que um jovem vive e tal, tem uma taxa bem mais alta de depressão e suicídio. Olha só. Então, essa autonomia você precisa criar desde cedo. Então, esse livre brincar, né, esse expor a criança, é óbvio que você não vai entregar na boca de fumo. Né? É uma responsabilidade crescente, e a responsabilidade tem que ser assumida pela criança, pelo adolescente, com as suas devidas consequências também, porque isso também é didático. Muito bom. Dr. Nelson, que bela aula tivemos aqui, que bela experiência, que dia de aprendizados tivemos aqui no programa. Quero agradecer a sua presença, dizer que recentemente, o senhor falou muito de fé aqui, né? E recentemente, por ocasião do conclave, eu estive lá fazendo a cobertura do conclave, e em certo momento, numa das rodas de conversa lá no Vaticano, o nome da sua mãe foi citado. E na citação, alguém lá ligado ao Vaticano lembrou que existe um processo de beatificação da sua mãe, né? Que está tramitando. Eu creio que a família acompanha isso, né, doutor Nelson? Acho que a família acompanha isso, né? Essa parte depende muito de Dom Peruso, né, que é o arcebispo de Curitiba, porque a regra canônica fala que quem move o processo é onde morreu. Isso. Como no Haiti ela estava de passagem, então o arcebispo de Curitiba precisa pedir a passagem do processo do Haiti para a arquidiocese. Mas isso me lembrou o seguinte, agora em maio foi criada uma comissão da revista The Lancet, que é a revista de maior impacto na medicina do mundo, sobre fé, confiança e saúde. Então eles reuniram, nós somos em 28 em nível mundial, eu fui convidado para fazer parte, o único brasileiro, fazendo o seguinte, você tem o efeito da religiosidade, isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 1984, você tem um papel de aplicar a sua religiosidade, ou eles chamam mais espiritualidade, porque espiritualidade é como se vive o dia a dia. Não é rezar, né? Não é frequentar missa, o culto, o que for. Não, é o que isso torna a tua vida diferente, a aplicação prática da tua fé. Então você vê, quando a revista mais importante do mundo na área de medicina quer discutir saúde, fé e confiança, é algo que a gente merece olhar com muito carinho.
Com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à sua disposição. E muita saúde para todos nós. Amém. Amém. Recebi aqui o Dr. Nelson Arnes Neumann, que veio participar do Seminário da Infância em Forquilinha, que traz interessantíssimos debates nessa área, e muito desse conteúdo a gente ouviu e aprendeu aqui, e ele que traz também consigo essa herança de ser filho da saudosa doutora Zilda Arnes. Muito obrigado pela sua audiência. Esse conteúdo está à sua disposição no canal da Rádio Cidade em Dia, no YouTube, na playlist Cidade Entrevista. Siga na Rádio Cidade e até a próxima. Tchau.